com vocês? Começando mais um dia por aqui. Hoje é Sexta-feira Santa e eu acho que a melhor parte do feriado é tomar o meu café com calma, lendo meu livrinho tranquila, sem pressa. Atualmente eu tô lendo esse livro aqui, O Caderno Proibido, de Alba de Cespedes. Ela é uma escritora ítalo-cubana, se não me engano, e ela é precursora da Helena Ferrante. Então, muito da escrita da Helena Ferrante é um pouco que inspirada nela, assim. E eu tô gostando muito desse livro. Ele conta basicamente a história de uma mulher no pós-guerra, que ela sai para comprar cigarros pro marido dela e quando ela chega na vendinha, ela vê que eles estão vendendo um caderno preto. Só que esse caderno ele é proibido para mulheres comprarem. E daí o moço da vendinha vende para ela às escondidas. E ela leva esse caderno escondido para casa e não conta para ninguém. E a partir disso ela começa a escrever sobre a vida dela nesse caderno, escondido, né? Escondido do marido, escondido das filhas. E assim, é um livro bem profundo e bem feminista, sem forçar muito a barra, assim, sabe? Sem querer te ensinar coisas. Ele fala muito sobre a relação dessa mulher com o marido, com a casa, com a família, com o amor, com vários sentimentos, assim, que ela se vê descobrindo a partir da escrita. E daí todos os capítulos são entradas do diário dela, porque esse livro ele meio que se torna um diário, né? Então cada capítulo é um dia diferente que ela escreve. E eu tô gostando muito desse livro, eu acho que eu vou acabar ele hoje, porque falta só um pouquinho. E como hoje é feriado, eu não tenho muita coisa para fazer. Apenas viver minha vidinha de leitora. Eu também tava lendo este querido aqui, que é o The Final Girl Support Group, The Final Girl Support Group, que é o grupo de suporte para garotas finais, mas eu acho que eu vou abandoná-lo. Eu tinha já lido um livro desse autor, que é o Manual das Donas de Casas Caçadoras de Vampiros, e eu tinha gostado, eu achei bem legal. Mas esse aqui não me pegou nem um pouco. Eu tô achando as personagens chatíssimas e meio doidas também. Só que é um doida que eu não me identifico muito, assim. Então eu não estou gostando. Ele é bem essa ideia que traz o título mesmo. É um grupo de apoio para garotas finais, que são as garotas que sobrevivem a algum massacre específico, principalmente em filme de terror, né? Quando a gente fala de Final Girl, a gente fala das sobreviventes finais dos filmes de terror. E aqui é um grupo de suporte para essas mulheres. Só que elas são todas malucas, gente. E, não sei. Eu acho que também tem a questão de que é um homem escrevendo sobre mulheres malucas. Daí fica meio ruim, assim, sabe? Eu não estou gostando. Aí eu tinha dito que eu ia chegar a 30%, eu ia definir se eu ia continuar ou se eu ia desistir dele. E daí eu estou em 34% e eu ainda não tive coragem de abandonar, mas eu acho que eu vou abandonar, porque eu mereço mais que isso. E eu fico pensando assim, porque eu sempre falo para as minhas amigas, se tu não tá gostando do livro, abandona, né? Tem muitos livros para ser lidos, a gente não tem que perder nosso tempo com um livro ruim. Mas quando é eu que tenho que abandonar, é muito difícil, muito difícil. Daí estou trabalhando nesse processo aí de conseguir abandonar o livro, mas acho que vou conseguir. Nossa, gente, eu queria gravar esse vlog faz tanto tempo, mas a rotina aqui tá um caos, porque eu e o meu companheiro, a gente inventou de pintar o nosso escritório. E daí, para pintar o escritório, a gente tirou todas as coisas do escritório. Então a casa estava uma bagunça. É mesa para um lado, é caixa para o outro. E daí a gente inventou de pintar o teto também, coisa que eu não recomendo. E daí a gente ficou umas 2 semanas nessa função. Agora, finalmente terminamos, está pintado bonitinho. E agora eu posso gravar, né? Só que essa semana também foi horrível no trabalho. Sabe aqueles dias que tu aproveita do home office para chorar ao vivo? Então, um absurdo, assim, foi tenebroso. Mas, finalmente, a semana acabou e eu vou poder fazer as minhas coisinhas de garota e ler meus livrinhos com vocês. Vamos lá?
fire burned out. The warmth has gone away. The fire burned out, darling. The warmth has gone away. You turned so cold on me, baby. Hoje é sexta-feira santa, né? Eu falei pro Matheus, não pode comer carne hoje, né? Proibido. Daí ele me olhou assim. Rimos muito, pois somos vegetarianos, nunca comemos carne. Aí eu fiz um almocinho agora, fiz um estrogonofe de soja com arrozinho branco. E depois vou ter que ir em busca de um café, porque o nosso café acabou. Tem só café de cápsula. E eu gosto de tomar café passadinho de manhã. Daí hoje já não tinha e não consegui sair ontem pra comprar. Mas hoje daí vou ir em busca do café. Não sei se o mercado vai estar aberto. Acho que vai, né? Não sei. Mas vamos ver. The fire burned out, darling. The warmth has gone away. You turned so cold on me, baby. And you'll miss my love someday. Eu vivo um grande dilema na minha vida, que eu sou uma pessoa que gosta muito de comer doces. E perto da minha casa tem um lugar que eu já defini na minha cabeça, que é o lugar que tem os melhores doces. E hoje estamos indo buscar café e vamos ir em um lugar novo. O que tem grande chance de dar errado, porque pode ser que não seja tão bom. E provavelmente não vai ser tão bom. E daí a pergunta que fica é, será que vale a pena trocar o certo pelo duvidoso? Acho que não. Vamos descobrir. Morning comes too early, hands already warm, working for a better day, trying to keep me warm. Boss man count his tally, we just count our time. Impressões. Achei gostoso, mas muito caro e as pessoas também, né? Não sei, eu fiquei meio... Não é a nossa vibe. Mas... Não, acho que não. Mas tava bom, o matcha tava muito gostoso, o bolo também. E o café do Matheus tava também muito bom. Só que muito caro. Na Toca, que é a padaria que eu falei antes, tem nem comentários pra falar. Mas, pelo menos a gente deu um passeio diferente. O Matheus trabalhou um pouquinho. E eu li 2 unidades de página, porque tava muito barulho. Mas foi isso. O ambiente é meio barulhento, assim. Falta Sim. uma acústica, né? É. E agora a gente vai passar na Toca pra comprar um café. Exatamente. Terminei esse livro, O Caderno Proibido, e fiquei psicologicamente abalada. Ai, gente, sério. Não é aquela ressaca literária que tu vai sentir falta dos personagens, mas eu vou sentir falta das coisas que eu aprendi com esse livro, sabe? Porque em diversos momentos a gente consegue se relacionar com a personagem principal, mesmo sendo uma pessoa tão diferente dela, sabe? Uma mulher tão diferente dela em um momento tão diferente do dela. Mesmo assim, tem muitos momentos que eu consegui me relacionar e que ela me trouxe muitos aprendizados. Então, estarei sentindo falta desses aprendizados. Enfim, foi um livro que mexeu muito comigo, sendo meu segundo 5 estrelas do ano. E eu estou muito feliz porque eu acho que esse ano estou escolhendo livros melhores para ler do que no ano passado. Aí, como eu já terminei esse aqui, eu comecei esse aqui,
que é o The Ascended, mas ainda não tenho uma opinião formada. Eu acho que ele é bem promissor, é uma fantasia, e daí tudo que eu sei é que a personagem principal, ela é meio humana, e nesse universo lá que ela vive, sempre que um meio humano tem algum poder, eles fazem eles participar tipo de um ritual assim, pra ver quem é forte, quem não é. E quem não é forte, eles matam, e quem é forte, eles ascendem. Por isso o nome do livro, né? The Ascended. Mas eu tô recém em 5%, ainda não tenho muitas informações pra compartilhar. Mas ele tem uma nota boa no Goodreads, e eu já tinha ouvido falar dele faz tempo. Então, ele já tava um tempinho na minha lista. E daí eu quis encarar essa fantasia de quase 800 páginas agora, depois de tantos tapas na cara que o Caderno Proibido me deu. Inclusive, eu achei esse Ascended um pouco parecido com uma outra saga que eu comecei a ler esse ano, que eu inclusive queria falar aqui pra vocês, porque foi uma descoberta, assim, da fantasia, que é a saga da Chama Eterna, de Pencold. É uma saga que tem, acho que ela vai ter 4 livros e tem 2 no Brasil, por enquanto. O terceiro já saiu na gringa, mas ainda não tem tradução. Mas é uma série que eu gostei muito. Eu gostei muito, muito dos 2 primeiros. O primeiro é bem aquilo de apresentação de universo, né? Mas ele é bem... Os personagens são bem desenvolvidos, os conflitos também são bem desenvolvidos. E o segundo é um primor. É tipo... perfeito, eu dei 5 estrelas, foi o meu primeiro 5 estrelas do ano, inclusive. E, ai, gente, sério. O terceiro eu já não gostei tanto. Mas é aquilo, né? Esquema de pirâmide, tem que ler pra saber o que vai acontecer depois. Eu achei um pouco enrolado, assim, porque os 2 primeiros são mais dinâmicos. E nessa série a gente acompanha a Diane, que é uma mortal, que ela vive ali num reino colonizado por deuses e governado por descendentes, que são os imortais, né? O plot do primeiro livro é que a mãe da Diane, ela desapareceu. E ela era uma curandeira ali pra realeza. E pra descobrir pra onde a mãe dela foi, o que aconteceu com a mãe dela, ela tem que se infiltrar ali na realeza pra pegar ali mais informações. Aí, gente, tem um pouco de romance, é um enemies to lovers ali, slow burn, bem slow, não tem muito burn. Eu acho que não tem nenhuma pimenta neste caso, é bem slow, assim, inclusive fica aí o meu protesto. Mas a história é muito bem construída, os personagens são complexos. A personagem principal, no final, começou a me irritar um pouco, mas isso geralmente acontece, né? Porque, personagens que ficam tomando decisões burras, sabe? Enfim, fica aí a indicação dessa série, porque é aquela fantasia que te deixa querendo ler mais, sabe? Então é isso, bem boa. Para além disso, eu queria falar sobre os meus favoritos do mês. São poucos, tá? Eu prometo, não vou ficar aqui 2 horas falando de coisas aleatórias. Mas o meu primeiro favorito do mês foi essa camerinha aqui, que é uma Cybershot. E, enfim, eu sou uma pessoa que gosta de muita coisa, né? Tenho muitos interesses. E a fotografia é um deles. Mas eu não sou boa nisso. E a Cybershot, ela tem uma vantagem que tudo que tu tira foto com ela, ela fica aesthetic, sabe? Eu levei ela pra minha viagem na Argentina e esqueci de usar. Porque eu tava levando tanto equipamento, tava levando GoPro e daí tava filmando com o celular também. E daí eu acabava esquecendo de levar, porque não há mães o suficiente, né? Mas eu levei pros últimos dias do Lollapalooza porque eu vi que lá o pessoal tava usando muito e podia entrar, né? No lugar do show. E daí eu levei, tirei algumas fotos que ficaram muito legais. E aí semana passada a gente foi fazer um passeio de barco também, com a família. E a gente tirou algumas fotos com elas e elas ficaram tão legais. Então esta é um dos meus favoritos do mês. Outro favorito é este belíssimo baralho de tarô que eu comprei na viagem. E ele é um tarô que ele é dos artistas. Então tem várias obras, os arcanos maiores, eles têm várias obras de artistas renomados, assim, tem Banksy, tem Da Vinci, tem Van Gogh também, tem a Frida. Enfim, eu comecei uma pequena tradição que sempre que eu viajo pra algum lugar, eu trago um tarô pra fazer uma coleção, sabe? Porque é uma coisa que geralmente é barato
E é fácil de carregar, porque eu viajo com mochila, né? Então, é um souvenir legal. E também tem um propósito, né? Que eu posso jogar as cartas. O meu último favorito foi assistir Crepúsculo no cinema novamente. Gente, sério, que momento. Nem eu sabia que eu precisava tanto ver esse filme no cinema depois de 15 anos. Não sei se fazem 15 anos, mas fazem muitos anos, né? Enfim, a sensação de rever algo numa telona que praticamente mudou a minha relação com a literatura e com o cinema também, vamos dizer assim, foi muito legal, muito impactante. Eu fui com algumas amigas, né? Apesar da gente já ter visto Crepúsculo recentemente pra apresentar pra uma outra amiga que não tinha visto, a gente foi e daí ela teve que ver pela segunda vez. E foi incrível, assim, e é legal ver essas obras que a gente gostava tanto com um olhar mais maduro, né? Porque a gente consegue refletir sobre, enfim, todos os problemas que sempre tem, né? Com o tempo a gente vai percebendo esses problemas. Mas aí foi incrível. Eu espero que tenham os outros filmes também. E é isso, estou muito animada para ver toda a saga nos cinemas. E agora eu também quero ler O Sol da Meia-Noite, porque quando eu era adolescente eu me lembro que eu li ele, os primeiros capítulos que tinha disponível. Mas eu nem sei se é a mesma versão que tem agora. Pode ser que era fanfic, que eu nem sabia. Então agora pretendo ler este livro também pra voltar pra minha adolescência, né? Como se eu não fosse fazer 30 anos mês que vem. Enfim, é isso, gente. Eu vou escrever um pouquinho agora e depois vou me arrumar pra deitar pra ler um pouquinho mais antes de dormir. A escrita também foi uma forma de entender quem eu sou e parece que sempre que me afasto dela, também me perco um pouco de mim. Pode ser que seja o medo de me encarar no espelho das páginas em branco e ver alguém que eu já não reconheço mais. Espero conseguir voltar. E por voltar, quero dizer voltar pra mim. Tem coisas que não tem como negociar. E talvez olhar pra dentro de si seja uma delas.